Dorian Voss e a sombra entre as horas. Capítulo 1. O silêncio que sobrou. A oficina de Elias Morin ainda cheirava a óleo e madeira antiga quando Dorian Voss entrou. Era um lugar onde o tempo parecia ser desmontado e remontado com paciência. Relógios de parede alinhavam-se como testemunhas, mas nenhum marcava a mesma hora. O corpo de Elias estava sentado numa cadeira, inclinado para a frente, segurando uma pinça. Não havia sangue nem desordem. O grande relógio de pêndulo no centro estava parado, congelado a 02:17. Doutor Voss, disse o policial. O médico falou em ataque cardíaco, mas o chefe achou melhor chamar o senhor. Dorian assentiu. Ataques cardíacos não costumam parar relógios. O rosto de Elias estava sereno demais. Quem o encontrou? Perguntou Dorian. Era Helena, a irmã. E havia também Arthur Bellini, um cliente, e Noah Kreutz, o aprendiz. Todos tinham um álibi. Mas na parede, a marca de um relógio ausente denunciava algo mais. Dorian concluiu. Acho que Elias morreu cercado por gente que o conhecia bem demais. E quando o tempo para assim, normalmente, alguém empurrou. Capítulo 2. Peças que não encaixam. A chuva começou fina, quase educada, como se pedisse permissão para cair. Dorian Voss observava a rua pela janela da oficina, enquanto o perito recolhia os últimos detalhes. O som dos pingos misturava-se ao tic-tac irregular dos relógios ainda funcionando. Aquilo o incomodava. O tempo raramente aceita descompasso sem motivo. Dorian voltou à mesa central e tocou levemente a madeira. Ainda havia calor ali, não físico, mas humano. Alguém estivera naquele lugar por mais tempo do que deveria depois da morte. Chamou Helena Morin primeiro. Ela entrou com passos firmes, como quem já havia ensaiado aquela conversa. Seu irmão pretendia vender algo, disse Dorian sem rodeios. Helena não se surpreendeu, apenas respirou fundo. Elias sempre pretendia vender algo, era assim que ele vivia. Mas nem sempre em segredo. Meu irmão gostava de controlar o tempo das revelações. Dorian inclinou a cabeça. E controlava o dinheiro também? Não, isso era comigo. Então por que ele esconderia uma venda? Helena cruzou as pernas, gesto calculado. Porque nem tudo se vende com nota fiscal. Dorian anotou aquilo no silêncio. A senhora esteve aqui ontem? Não. Falou com ele? Por telefone, breve. Sobre o quê? Sobre atrasos. Dorian a observou por alguns segundos. Havia algo excessivamente limpo nela. Nenhuma rachadura emocional, nenhuma dúvida visível. Seu irmão parecia preocupado? Elias sempre parecia preocupado. Era parte do charme. Dorian agradeceu e a dispensou. Quando Helena saiu, ele percebeu algo que não havia notado antes. Ela nunca perguntara como o irmão morrera. Apenas aceitara que estava morto. Arthur Bellini entrou em seguida, trazendo consigo o cheiro de perfume caro e ansiedade mal disfarçada. O senhor encontrou o que procurava? Arthur perguntou, tentando soar casual. Estou procurando pessoas, não objetos. Então está no lugar certo. Dorian sentou-se. O que Elias disse exatamente quando ligou para o senhor? Arthur hesitou. Um segundo apenas. Mas Dorian viveu de segundos como aquele. Disse que tinha uma peça única. Algo que mudaria tudo. Mudaria o quê? A coleção, o valor, o nome dele. E o seu? Arthur sorriu, desconfortável. Talvez. Ele mencionou mais alguém? Não. Mas Elias nunca trabalhava no escuro. Sempre havia alguém orbitando. Como o aprendiz. Arthur fez um gesto vago. O garoto é invisível. Pessoas invisíveis veem tudo. Arthur pigarreou. Eu saí cedo, não vi nada estranho. E não voltou. Por que voltaria? Porque quando algo é importante, as pessoas voltam. Arthur se levantou rápido demais. Está insinuando alguma coisa? Estou observando. Quando Arthur saiu, deixou para trás um leve tremor nas mãos. Noah Kreutz foi o último. Entrou sem ser chamado, como se soubesse que já era hora. Você não dormiu, não foi? Perguntou Dorian. Noah olhou para o chão. Dormir é uma palavra forte. O que ouviu ontem à noite? O relógio grande parando. Só isso? E passos? De quem?
No começo achei que fosse o Sr. Bellini, ele anda pesado. Depois não tive certeza. Depois os passos ficaram leves. Dorian anotou. Seu mestre confiava em você? Noah pensou antes de responder. Confiava no meu silêncio. E o que ele lhe contou sobre a venda? Noite passada ele disse que estava na hora de acertar uma dívida antiga. Financeira? Não. Dorian fechou o caderno. Onde está o relógio que ficava na parede? Noah ergueu o olhar, genuinamente confuso. Não está aí? Não. Então algo deu errado. Por quê? Porque ele nunca o tirava dali. Dorian saiu da oficina com a chuva agora mais forte. Caminhou alguns metros antes de parar sob a marquise de um prédio abandonado. Pensava em Elias, não como vítima, mas como centro de gravidade. Todos orbitavam algo diferente dele. Para Helena, controle. Para Arthur, posse. Para Noah, pertencimento. E nenhum deles parecia saber quem Elias realmente era. Um telefone de Dorian vibrou. O perito confirmava o que ele já suspeitava. A morte não fora natural. Havia uma substância no organismo de Elias, difícil de detectar, administrada em dose pequena e precisa. Dorian desligou e olhou para a rua vazia. O problema, murmurou, é que ninguém mente. Apenas contam versões que cabem em si mesmos. E em algum lugar, um relógio ausente marcava uma hora que ninguém queria lembrar. Capítulo 3. O tempo não é testemunha. Dorian Voss voltou à oficina quando a cidade ainda bocejava. O amanhecer filtrava-se pelos vidros empoeirados, criando faixas de luz que cortavam o ar como lâminas lentas. Os relógios continuavam seu trabalho irregular, cada um obedecendo a um ritmo próprio, indiferentes à morte de quem os mantinha vivos. Ele caminhou até o relógio central. O pêndulo imóvel parecia menos um defeito e mais uma decisão. 02:17. Dorian tocou o vidro com cuidado. Não havia marcas recentes. Ninguém tentara fazê-lo funcionar de novo. Como se aquela hora tivesse sido aceita por todos. Sentou-se na cadeira de Elias. Era baixa demais para seu corpo, obrigando-o a inclinar-se. Naquela posição, percebeu algo que antes escapara. A visão da porta dos fundos ficava parcialmente obstruída pela bancada. Quem estivesse sentado ali, ouviria alguém chegar antes de ver. Dorian fechou os olhos por um instante e deixou que o lugar falasse. Imaginou Elias trabalhando, concentrado. O som dos passos, um conhecido. Nenhum susto. Uma conversa curta. Talvez um pedido. Talvez uma cobrança. Abriu os olhos e se levantou. Chamou o zelador do prédio, um homem grisalho, com cheiro constante de cigarro e produto de limpeza. O senhor estava aqui ontem à noite? Perguntou Dorian. Estava. Faço ronda até 1 da manhã. Viu alguém entrar ou sair da oficina depois disso? Vi o homem elegante. Saiu antes da 1. Arthur Bellini. Esse mesmo. E depois? O zelador coçou a cabeça. Depois ouvi passos mais tarde. Leves. Achei que fosse o rapaz que mora aí. Noah. Ele anda como quem pede desculpa pro chão. Dorian agradeceu e voltou a anotar mentalmente. Passos pesados, passos leves. A diferença dizia mais do que os horários. À tarde, chamou Helena Morin novamente. Desta vez, em uma sala neutra, sem relógios. O senhor parece cansado, ela comentou. Relógios cansam, respondeu Dorian. Encontrou algo novo? Encontrei algo velho. Uma ligação entre o seu irmão e o Sr. Bellini. Helena manteve a postura, mas os olhos piscaram mais rápido. Elias lidava com muita gente. Lidava, mas não costumava misturar negócios com ressentimentos. Que ressentimentos? Uma disputa antiga por uma peça, algo que Bellini dizia ter direito. Isso é irrelevante. Relevante o suficiente para o Sr. Bellini mentir sobre a importância do objeto. Helena respirou fundo. Meu irmão nunca venderia algo que não lhe pertencesse. Mas esconderia? Ela demorou a responder. Elias acreditava que algumas coisas precisavam esperar o momento certo. E se o momento fosse ontem? Helena se levantou. Está insinuando que eu sabia de algo? Estou perguntando. Ela saiu sem responder. Dorian
encontrou Arthur Bellini no saguão de um hotel discreto. Bellini bebia café como quem tenta se ancorar na rotina. "O senhor voltou à oficina depois da meia-noite?" perguntou Dorian. Arthur engasgou levemente. "Não." "O zelador ouviu passos leves depois da sua saída. Então, não fui eu. Mas voltou a ligar para Elias às 2. Arthur empalideceu. Ele não atendeu. "Por que ligou?" Porque fiquei inquieto." E inquieto com o quê? Com a ideia de perder algo. Algo ou alguém? Arthur não respondeu. Noah foi o último. Dorian o encontrou sentado na escada dos fundos da oficina, desmontando um relógio pequeno com precisão quase obsessiva. "Você conhece substâncias, Noah?" perguntou Dorian, no suficiente para limpar peças delicadas. E para desacelerar um coração? Noah ergueu o olhar assustado. "Eu jamais faria isso." "Eu não disse que fez." Noah fechou o relógio com cuidado. "Elias me ensinou que o tempo não mata. As pessoas é que matam quando tentam controlá-lo." "Ele disse isso ontem?" "Disse muitas coisas." "Como o quê?" "Disse que ia consertar um erro antigo, que alguém sofreria, mas não fisicamente." Dorian sentiu um peso estranho no peito. Até então, vinha procurando lógica. Agora surgia intenção, mas sem forma clara. Naquela noite, sozinho, Dorian espalhou anotações sobre a mesa de seu apartamento. Horários, passos, relações cruzadas, tudo fazia sentido separado. Junto, criava um ruído incômodo. Ele percebeu então o erro que cometera. Assumira que o relógio parado marcava o momento da morte. Mas e se marcasse outra coisa? Um acordo interrompido, uma decisão, um ponto sem retorno. Fechou os olhos, exausto. "O tempo não é testemunha", murmurou. "Ele só observa." E pela primeira vez desde o início do caso, Dorian Voss teve a nítida sensação de que ainda não estava perguntando a coisa certa. Capítulo 4. O peso das horas não ditas. O clima na oficina mudou antes que qualquer palavra fosse dita. Dorian Voss sentiu isso no ar, na forma como os relógios pareciam mais altos, mais impacientes. Não era mais um lugar de trabalho nem de luto. Tornara-se um espaço de espera. Elena Morin foi a primeira a agir diferente. Passou a chegar mais cedo, organizar papéis que já estavam organizados, revisar contratos que ninguém pedira. O controle agora era visível, quase ansioso. "O senhor pretende manter isso aberto?" ela perguntou a Dorian, apontando para a oficina. "Pretendo mantê-la honesta." Meu irmão detestava confusão. E ainda assim, viveu cercado dela. Helena fechou uma gaveta com força contida. Elias guardava coisas que não eram suas, ou que eram demais para serem entregues. Ela o encarou. "Está me acusando?" "Não. Estou tentando entender por que a senhora tem tanto medo de um objeto que não está aqui." O silêncio se estendeu. Helena desviou o olhar. "Porque algumas heranças não cabem em inventários." Arthur Bellini, por sua vez, começou a aparecer com frequência excessiva. Sempre com justificativas novas, sempre disposto a ajudar. "Talvez eu possa identificar compradores", sugeriu ele certa tarde. "Conheço pessoas discretas." "Discrição costuma ser o que sobra quando a verdade incomoda", respondeu Dorian. Arthur sorriu, tenso. "O senhor fala como se todos tivéssemos algo a esconder." "Todos temos. A diferença é o peso." Arthur respirou fundo. Elias me devia algo. Um objeto? Um reconhecimento. Ou um perdão. Arthur engoliu seco. Ele prometeu resolver isso ontem. Resolver como? Disse que ia colocar o relógio de volta no lugar. Dorian franziu o senho. Que lugar? Arthur percebeu tarde demais que falara demais. No passado, murmurou, desviando o olhar. Noah, ao contrário, passou a se fechar. Evitava conversas, trabalhava até tarde, dormia pouco. Dorian o encontrou certa noite, sentado no chão da oficina, cercado de peças desmontadas. Você está tentando consertar o quê? Perguntou. No fundo, tudo. Ou impedir algo. Noah não respondeu de imediato. Elias não merecia morrer assim. Assim como? Em silêncio. Dorian sentou-se ao lado dele. Você sabe como isso aconteceu. Eu sei como começou. Então me diga.
Noah respirou fundo. Elias tinha algo que não era perigoso por si só, mas era perigoso para quem se via refletido nele. O relógio. Não apenas um relógio, era uma prova. De quê? De um erro antigo, de uma decisão que arruinou alguém sem que ninguém fosse punido. Dorian sentiu a investigação mudar de eixo. Não era mais sobre posse, mas sobre memória. O que Elias pretendia fazer? Perguntou. Mostrar, não vender. Para quem? Para quem estivesse pronto para ouvir. Dorian se levantou, a mente trabalhando rápido. Um confronto agora seria inútil. Eles precisavam falar, mas não sob pressão. Precisavam ouvir a si mesmos. Naquela madrugada, Dorian voltou ao relógio central. Forçou o mecanismo com cuidado, ajustou uma engrenagem mínima. O pêndulo se moveu, lentamente. O relógio voltou a andar. O som ecoou pela oficina como um coração reiniciado. Minutos depois, Helena apareceu à porta. Em seguida, Arthur. Por fim, Noah, atraído pelo som. "Por que fez isso?" perguntou Helena com a voz trêmula. "Porque o tempo parado cria fantasmas", respondeu Dorian. "E andando, obriga as pessoas a lembrar." Ele os observou. 3 pessoas presas a horas diferentes da própria vida. "Não estou aqui para acusar ninguém", disse. "Estou aqui para entender por que todos precisavam que Elias se calasse, mesmo sem desejar sua morte." O tic-tac preenchia o espaço entre eles. Cada segundo parecia pesar mais do que o anterior. Dorian, então, soube como o crime acontecera. Não os detalhes técnicos, mas a essência. Um encontro, uma revelação, um medo, uma decisão rápida demais. Mas ainda não sabia quem dera o passo final. E aquela diferença, ele percebeu, era tudo. Capítulo 5. Quando o relógio volta a andar. O som do relógio preenchia a oficina como uma respiração que retornava depois de muito tempo submersa. Cada tique parecia arrancar algo de dentro deles. Dorian Voss permaneceu em pé, mãos nos bolsos do casaco, sem pressa. A verdade não gosta de ser empurrada. Ela prefere ser convidada. "Elias não morreu às 2h17, disse Dorian por fim. O relógio parou antes. Helena apertou os dedos até ficarem brancos. Arthur desviou o olhar. Noah permaneceu imóvel, como se o chão fosse a única coisa sólida no mundo. "O relógio parou quando Elias decidiu falar", continuou Dorian. "Naquele instante, tudo o que vocês vinham evitando ficou impossível de adiar." Arthur respirou fundo. "Ele ia destruir minha reputação. Ele ia contar o que aconteceu anos atrás", disse Dorian. "Quando uma peça foi tirada de um acervo público e revendida como se fosse herança legítima. Você ganhou prestígio. Outra pessoa perdeu tudo." Arthur fechou os olhos. "Eu achei que o tempo tivesse enterrado isso." "O tempo não enterra", respondeu Dorian. "Ele preserva." Helena deu um passo à frente. "E o que isso tem a ver comigo?" "Você sabia", disse Dorian. "Elias lhe contou, não por dinheiro, mas por consciência. Ele queria devolver a peça, tornar público o erro." Helena engoliu em seco. "Eu pedi que ele esperasse. Pediu que ele se calasse." Ela baixou a cabeça. "Pedi que ele não destruísse mais uma vida." Dorian assentiu lentamente. "E você acreditou que estava protegendo alguém?" O olhar dele se voltou para Noah. "E você", disse com suavidade. "Você não queria proteger reputações. Queria proteger Elias." Noah levantou os olhos. Havia lágrimas ali, mas nenhuma surpresa. Apenas cansaço. "Ele não ia aguentar", disse Noah, a voz quebrada. "O confronto, a exposição. Ele já estava fraco. Eu só queria ganhar tempo." "Ganhou uma substância", disse Dorian. "Algo que desaceleraria o coração. Uma dose mínima, o suficiente para fazê-lo dormir, para adiar a conversa." Noah assentiu. "Eu conhecia os compostos. Elias me ensinou. Disse que o perigo não estava no veneno, mas na medida." "E naquela noite", completou Dorian, "o corpo dele já estava cansado demais." O silêncio caiu pesado. O relógio continuava a andar. "Eu não quis matar", sussurrou Noah. "Eu quis salvar." Dorian se aproximou dele. "A maioria dos erros graves nasce exatamente aí." Helena levou a mão à boca. Arthur sentou-se derrotado como alguém que finalmente entende que fugir também é uma forma de confissão.
O relógio desaparecido, disse Dorian, não foi roubado. Foi escondido. Por você, Noah. Eu ia devolvê-lo, respondeu ele. Depois, quando tudo estivesse resolvido. Mas o tempo não aceitou depois. Dorian respirou fundo. Não havia triunfo em seu rosto. Apenas compreensão. A verdade, disse, é que Elias morreu cercado de pessoas que o amavam de formas diferentes. Nenhuma delas suficientes para salvá-lo. Chamou os policiais. Noah não resistiu. Apenas olhou uma última vez para a oficina. Ele sempre dizia que o tempo é honesto, murmurou. Ele estava certo, respondeu Dorian. Horas depois, sozinho, Dorian voltou ao relógio central. Ajustou-o com cuidado. O pêndulo seguia firme. Antes de sair, deixou o ateliê como encontrou. Organizado, silencioso, vivo. Na rua, a cidade seguia seu ritmo indiferente. Dorian acendeu um cigarro e observou a fumaça se dissipar. O caso estava resolvido. A justiça feita. Mas enquanto caminhava, pensou em Elias Morren. Em como algumas verdades chegam tarde demais para salvar alguém, mas cedo o bastante para impedir que o erro continue. E enquanto o relógio marcava uma nova hora, Dorian Voss seguiu em frente, sabendo que o tempo não cura tudo. Ele apenas continua. Se você chegou até aqui, eu realmente quero saber. O que você achou da história de Dorian Voss? Qual personagem mais te inquietou? Em que momento você desconfiou de tudo? Ou de todos? Deixe seu comentário abaixo. Sua leitura faz parte dessa investigação. Se inscreva no canal para não perder as próximas histórias, novos casos e bastidores do universo de Dorian Voss. E se você quiser continuar nessa atmosfera de mistério psicológico, já está disponível na Amazon o e-book Dorian Voss e o Filântropo de Dockside, em oferta por tempo limitado. Obrigado por caminhar até o fim dessa história. O tempo segue. E outras verdades ainda vão bater à porta.